Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Como você tá? Tá tudo bem por aí? Olha, quero te chamar para se inscrever no nosso canal, compartilhar também os nossos vídeos e também seguir a gente nas redes sociais. Você sabe que aqui todo dia tem um podcast quentinho e inédito para você. E a gente vai falar do que a gente mais gosta, que é política. Gente, olha, nós estamos esperando essa convidada, ó. Já tem um tempinho, mas Deus sabe de todas as coisas, esperou as coisas selarem lá pela Câmara e agora a gente está aqui com a querida e olha, é histórico, hein? A vereadora e presidente da Câmara de Cuiabá, a vereadora Paula Calil, que é do PL. Bem-vinda, vereadora, presidente, parabéns pelo esse momento histórico que a senhora está fazendo acontecer lá dentro da casa. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui hoje. É muito importante que a gente venha trocar ideias, falar sobre política, né? Porque a política faz parte da nossa vida, do dia a dia. A gente está sempre... vive a política todos os dias. E hoje nós viemos aqui para ter um bate-papo legal. Pois é, olha... Muito obrigada pelo convite. E a gente agradece a senhora ter vindo aqui, a gente sabe como que é corrido. E... primeiro, igual eu falei, né, a gente quer te parabenizar por você ser mulher, estar lá na frente junto com essa bancada feminina. Já estamos aí com 100 dias já de gestão, né? Como que está sendo fazer parte desse momento histórico daquela casa? Primeiro que foi fantástico, porque hoje nós temos 8 mulheres eleitas, estando atuante no Parlamento Municipal. E isso para mim, eu acho... maravilhoso, porque as mulheres elas têm uma sensibilidade diferenciada dos homens, né? Nós pensamos no dia a dia da vida das mulheres, das famílias e tudo isso nós estamos trazendo para a Câmara Municipal para o debate e isso é muito importante. Uma mesa 100% feminina com uma pluralidade partidária, é importante a gente falar isso porque nós temos na nossa mesa diretora mulheres que representam diferentes partidos, né? Mulheres que se dizem independentes, mulheres que fazem a história. Nós temos eu como presidente que venho do segmento da empresa privada, né? de farmácia. Nós temos a minha vice, que é a vereadora Maísa Leão, que já vem de um outro mandato, uma mulher que inspira outras mulheres, com certeza, a entrar na política com mais experiência. E nós temos a vereadora Catiúcia, que tem uma experiência de 20 anos no Legislativo estadual, que ela tem, viveu dentro da Assembleia Legislativa. Aí nós temos a vereadora doutora Mara, que já teve uma experiência na Secretaria de Assistência Social na Prefeitura de Várzea Grande, é advogada, bióloga, né? E temos a vereadora Michele Alencar, que também já vem de outro mandato, excelente, são vereadora Maísa e vereadora Michele, já vem de outro mandato, são mulheres que inspiram na política. E isso é muito importante, porque quando uma mulher ela é eleita e ela se firma, ela se mantém, ela inspira outras mulheres a virem participar da política. A resiliência de uma mulher na política é muito importante, para que a gente inspire outras mulheres a virem participar da política. E mais ou menos assim foi que aconteceu aqui em Cuiabá. Nós tínhamos 2 vereadoras no pleito passado e hoje nós temos 8, mais de 30% dos vereadores da Câmara Municipal de Cuiabá são mulheres. E graças ao voto do povo cuiabano que nos elegeu, nos deu essa credibilidade, nos credenciou para estar lá. Nesses 100 dias, algum colega de parlamento já tentou patrolar as mulheres lá? Que assim que a senhora, Grace, você não sabe. Ou não, tipo, os vereadores estão ali colaborando. Ou às vezes pode até patrolar politicamente, né? Eu penso que os homens e as mulheres, eles devem caminhar na política juntos, né? Nós temos que estar em igualdade. Não tem que ser... segregado, né? Eu penso dessa maneira e a gente... E cada vez mais as mulheres se posicionam e se firmam na política. Claro que a gente tem que ter muito cuidado, porque quando uma mulher, se ela se posiciona de maneira mais firme, se ela grita, ou aí às vezes tem pessoas que fazem uma leitura, tá de TPM, tá desequilibrada. Então as mulheres, para se colocarem e estarem em espaços de poder, a gente é bem mais difícil que os homens, porque se um homem, se ele grita, ele é firme, ele é forte. A mulher é desequilibrada,
Tem pessoas que interpretam assim, ou ela está de TPM. Então, nós temos uma missão muito árdua de estar lá, de se manter, de se posicionar e realmente fazermos o nosso papel. Mas tentado para patrolar a senhora já alguma vez lá? Não, porque, olha, eu mantenho sempre... A gente vive experiências. E aí, claro que numa sessão no plenário você tem que respeitar e seguir à risca o regimento interno da casa. E a gente procura sempre... Claro que tem alguns casos que você, seguindo o regimento da casa, mas você não é que flexibiliza. Eu sempre procuro me colocar sempre com equilíbrio. Tem aquele sininho lá que eu bato ele 1 milhão de vezes na sessão. E às vezes quando você dá a palavra a algum vereador e aí ele de repente... Se é para justificar o voto, ele tem que justificar o voto. Aí você tem que ficar prestando atenção. Se realmente ele está justificando o voto. E se você interrompe a fala, aí questiona. Mas isso acontece em todos os parlamentos, né? Não é porque é mulher, isso faz parte e eu não levo para esse lado. Mas às vezes é necessário que a gente se posicione de maneira mais firme. Já teve vezes que a gente teve que suspender sessão. Aí teve outras vezes... que teve momentos acalorados que a gente não suspendeu a sessão e vamos seguir, tem que haver respeito ao plenário. Então, isso tudo faz parte e a gente está... uma experiência que você vai aprendendo com o dia a dia, aquela vivência. Eu levo sempre como um aprendizado. Ô, presidente, agora eu vou fazer um contraponto aqui para a senhora analisar junto comigo. Lá em Várzea Grande, nós temos uma situação quente dos vereadores de lá com o executivo, né, que é a prefeita querida Flávia Moretti. Que é do PL também. Isso, que é do PL, do seu partido. Sim. E aí não está tendo lua de mel lá, o trem tá esquentando. Inclusive pessoas do próprio partido dela que estão aí, né, que dizem que estão frustrados. Exemplo, o Bruno Rios, né, que veio aqui e falou. E aí o presidente está tentando ali com o Tião da Zaeli. Aqui em Cuiabá, estamos em lua de mel, a Câmara está em lua de mel com o prefeito Abílio vive lá na sessão. Você acha que é saudável isso? Tem oposição? O Abílio tem oposição lá dentro da Câmara? Abílio tem oposição dentro da Câmara, mas assim, eu acho muito saudável ele ir até a Câmara Municipal de Cuiabá, aonde nós nos reunimos, nós debatemos projetos, o prefeito coloca as intenções, ele defende um projeto que vem do executivo, isso previamente. Muitas vezes até ele aceita alguma sugestão, ele aceita a sugestão dos vereadores, olha, não, como foi o caso da nova agência reguladora, da Regula Cuiabá. Não, mas o mandato de 1 ano é muito pouco, tem que ser 2 anos. Ele, não, então beleza, vamos mudar, 2 anos. Então existe esse diálogo e eu defendo muito o diálogo, tem que haver o diálogo entre as instituições, porque quem ganha com isso? O povo. Aonde tem briga entre o executivo e o legislativo, claro que o legislativo ele tem que se posicionar, ele tem que ter a sua independência, mas tem que haver o diálogo, né? Como que aconteceu nesse caso que eu citei. Não, nós não concordamos do mandato ser de 1 ano, da nova agência reguladora, tem que ser de 2. Não, tudo bem, então vamos mudar. E o diálogo é muito importante. E o Várzea Grande não está acontecendo isso. Não tem esse diálogo. O diálogo sempre ele prevalece. E eu defendo muito isso. Então, quando vem algum projeto do executivo, a gente convida o prefeito ou a sua equipe técnica para vir até a Câmara Municipal, reúne com todos os vereadores, mas todos, não é só os vereadores da base. Os vereadores, com todos, nós convidamos todos. E eles vêm, eles participam, tanto é que tem projetos que foi aprovado tanto pelos vereadores de situação, como os independentes, como de oposição, porque é bom para Cuiabá. Então, o que for bom para Cuiabá, os vereadores estão sempre prontos a debaterem e aprovarem, né, no plenário. Entendi. E agora nós estamos aí... Mas a Grande está perdendo por isso. É muito triste.
Eu, assim, Várzea Grande é uma cidade que eu sou empreendedora no município de Várzea Grande, vou quase que diariamente para Várzea Grande. Várzea Grande precisa avançar, que é ao lado com Cuiabá, e todos esses problemas que estão tendo políticos, até acaba que atrapalha a gestão e quem fica penalizado é a população. Certo. E a senhora está aí numa situação que eu quero saber. Diga. Os vereadores e a Assembleia Legislativa, os deputados, eles estão em rusga devido àquela moção que foi aprovada lá na casa em relação aos mercadinhos. Como que está isso? Porque parece que lá na Assembleia os deputados não gostaram, né, dessa moção. Houve esse impasse entre a Assembleia Legislativa e Câmara Municipal de Cuiabá. Eu entendo o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Max Russi, as colocações, mas também eu defendo que os vereadores, eles têm a prerrogativa de se posicionarem com aquilo que eles não concordam. E foi o que aconteceu, né? Os vereadores não concordaram e aí eu também não concordo com os mercadinhos, mas assim, eu penso que não deve haver esse tipo de rusgas entre as instituições, né? Que tem que haver o diálogo, é um posicionamento dos vereadores. Nós temos as 2 unidades prisionais maiores do estado, estão dentro de Cuiabá, é uma questão de segurança e não tem por que os vereadores não poderem se posicionar, né? Então... Mas a senhora achou exagerada essa moção de repúdio? Eu acho que poderia só ali, vamos supor, eu vejo assim, cada vereador poderia ter se posicionado em sua rede social, de forma pessoal. Você acha que precisou formalizar aquilo? O vereador Dilemário, ele apresentou um requerimento com a moção de repúdio. Os vereadores, tem vereadores que não concordam com os mercadinhos e também, mas não votaram a favor da moção de repúdio. Mas são posicionamentos que a gente tem que... É um direito dos vereadores se posicionarem. Mas a senhora concorda com a moção ou não? A senhora acha que não precisaria? A moção de repúdio é uma questão... Como é que eu vou te falar? Vou te explicar. Ela é legal, não é inconstitucional. Eu, como presidente da casa, estou lá para garantir, né, o direito, as prerrogativas de todos os vereadores, e essa é uma. E eu me posiciono dessa maneira. Eu tenho que defender a minha casa, que é a Câmara Municipal de Cuiabá. E aí tem que ajudar aí na articulação dessa rusguinha que gerou, né? Como que tá? Deu reunião nos bastidores? Deu telefonema para a senhora? Foi só aconteceu. O presidente mesmo que, olha, Paula, não ficou legal? Não teve... Foi através mesmo da imprensa que a gente ficou sabendo. E eu fiquei triste com o comentário. Assim como o deputado Max também, como presidente da Assembleia, ficou chateado. Eu fiquei triste de chamar a Casa dos Horrores. Então, mas não existe nenhum tipo de rusga. Eu levo tudo... Faz parte, né, da política. São posicionamentos diferentes. E a gente... Esse apelido, Casa dos Horrores, ainda assombra vocês? Nós temos essa missão, né? Nós temos aí essa legislatura de mudar esse nome que foi dado alguns anos atrás, de Casa dos Horrores, mas isso a gente só vai conseguir com o tempo, com o trabalho, com a transparência, aproximando o cidadão da Casa de Leis, e isso com o tempo eu acredito que vai passar. Vai passar e não combina, né? Não combina com essa nova... legislatura com essa nova legislatura. Não combina com nenhuma, né? Mas vamos trabalhar para mudar isso, né? Vereadora, a senhora obteve aí, até anotei aqui, cerca de mais de 5.400 votos, né? A senhora está no PL já faz tempo, não tá? Eu estou no PL desde 2023, né? 2023. Já faz um tempo. Mas num primeiro momento, quando eu recebi o convite para vir para o PL do atual prefeito Abílio Brunini, e eu não tinha intenção, ainda não estava, vou ser candidata a vereadora por Cuiabá. Tinha o desejo, mas era um desejo amortecido. Que primeiro eu precisava organizar minha vida profissional, né, a minha família, para ver se eu iria conseguir sair como
vir a ser pré-candidata e depois candidata a vereadora por Cuiabá. Mas aí eu fiquei trabalhando internamente na minha casa, dentro da minha empresa, organizando os processos, para que na minha ausência, e que como ocorreu, eu pensei até que eu conseguiria conciliar. Não tem como conciliar. A gente, quando você está na vida política, você tem que se dedicar das suas 24 horas do dia, aproximadamente umas 18 horas por dia, você tem que se dedicar. Você tem, o vereador, ele é quem está mais próximo do cidadão. Então, você é a voz, você escuta e você tem que estar sempre atuante. E eu falo que a Paula, eleita vereadora por Cuiabá, eu sou muito grata às pessoas que me deram esse voto de confiança. Afinal, foram 5.460 votos, embora eu tenho o Faisal, meu irmão, é deputado estadual. Lógico que isso ajuda, porque muitas pessoas conhecem o trabalho do Faisal e aí muitas pessoas que eu visitava falam assim, você é irmã do Faisal, então já sei que ele é bom, então você também vai. Então tem isso? Tem, existe, né? Porque quando você tem uma pessoa da sua família, um irmão, ao qual você sempre esteve ao lado, apoiando nos bastidores, e ele tem um bom trabalho, como é o caso do Faisal, e isso com certeza me ajudou muito. Como que tá os seus planos para 2026? Porque a reportagem aqui do RD News fez um levantamento lá dentro da Câmara e aí ela chegou a um número de 12 vereadores que têm intenção aí de sair a deputado estadual ou deputado federal. Nessa lista, a equipe não conseguiu um posicionamento seu. A senhora tem pretensão de 2026 aí tentar uma Assembleia Legislativa, uma Câmara Federal? Não tenho pretensão, quero fazer um bom trabalho como vereadora. Hoje eu estou como presidente da casa e também quero deixar nesse biênio, que nós nessa mesa diretora 100% feminina, deixar um legado de trabalho, da aproximação do cidadão do Poder Legislativo Municipal, a Câmara em movimento, uma Câmara atuante, uma Câmara inovadora, transparente e trabalhar como vereadora, porque vereadora, eu não posso esquecer que eu sou uma vereadora e a gente procura sempre estar presente junto à comunidade. O tempo que eu não estou na Câmara, eu estou visitando o bairro, buscando as demandas e trazendo para buscarmos as soluções junto ao Executivo, porque quem faz não é o vereador, quem faz é o Executivo. Então a gente vai lá, a gente busca as demandas, as necessidades, fiscaliza e encaminha para o Executivo e depois fica cobrando, olha, tem isso aqui, tem. Então a gente tem sido procurado ser bem atuante. Como que a senhora avalia esse número 12 vereadores que chegaram agora, inclusive são vereadores de primeira viagem, assim como a senhora, né? Nós temos aí a informação de que até a primeira-dama, que é vereadora e colega sua, né, a Samantha Iris, pretende sair para deputado federal. Não vai quebrar um pouco esse plano de trabalho de vocês lá? Até pode quebrar aí a bancada feminina que deu tanto trabalho para compor, né? Porque ano de eleição, você sabe o que é, né? Sim. Eu acredito que todos têm condições de disputarem um cargo ao Legislativo ou à Câmara Federal, Legislativo Estadual. Todos os vereadores que estão na Câmara Municipal de Cuiabá são bem atuantes e os que virem a ser candidato, né, terão nosso apoio, né? A senhora não fica preocupada, assim, por exemplo, igual a senhora falou, né? Estão trabalhando aí, tem uns projetos que vão encaminhar para o Executivo. Aí chega 2026 e vai brecar tudo, praticamente, né? Não, mas virão outros, os suplentes, que farão um bom trabalho e eu acredito que... porque não é uma... Sua pretensão, minha pretensão, mas quem se sentir preparado para isso, né? Porque a pessoa tem que se sentir, estou pronta para ser candidato. Se a pessoa está pronta, ela tem condições. Certo. Olha, tinha tanta coisa para falar com a senhora. Eu vi aqui que, inclusive, nós recebemos o
o representante da Associação dos Entregadores de Aplicativo, Sim. o nosso querido João Gabriel, Sim. patriota. Isso. E aí ele falou muito da senhora, que a senhora... Barbudão. Que a senhora lá na Câmara, junto com os seus colegas, estão aí articulando para tentar ajudar eles com essas demandas que eles trouxeram, principalmente os pontos de hidratação, a questão de ter um lugar para eles recarregar o celular, para eles ficarem lá aguardando. Tem a questão da faixa azul, o Abílio lá, acho que no mesmo dia, né, teve audiência pública. Eu já participei de uma audiência pública no ano de 2024, na Câmara Municipal de Cuiabá, dos entregadores de aplicativo. Eu falo que nos anos 1900, no final dos anos 90, eu quando me formei, no meu primeiro emprego, meu segmento de farmácia, sempre nós tivemos essa prestação de serviço, de levar o medicamento, o produto, até a casa das pessoas, a residência das pessoas ou o trabalho. E com isso, e com o passar dos anos, foi evoluindo. Mais segmentos também têm essa prestação de serviço, segmentos de alimentação, de bebidas, de vestuário, né? E com a pandemia deu um boom. Mas sempre quando, nas minhas lojas mesmo, a gente sempre tem um local para eles terem a tomada, o local para descansarem, porque entre uma saída e outra, é uma profissão que é muito desgastante, você anda na chuva, no sol, então você não tem meio termo, ou tá frio, né, Cuiabá dificilmente está frio, mas tem uma época do ano que fica mais fresquinho, e eles precisam de uma atenção, de um apoio. No ano passado teve uma audiência pública na Câmara Municipal de Cuiabá. Eu estive presente nessa audiência pública e lá foi debatido a questão da faixa azul, e é uma questão que a gente tem que avançar os estudos no momento. Nas principais vias nós temos as obras do BRT, então Sim. se torna de uma certa forma inviável neste momento, né? Depois aí tem que haver esses estudos. A questão dos pontos de apoio, o ano passado foram instalados pontos de apoio, mas de uma forma assim que não tem energia, não tem água, né? Eles precisam ter mais dignidade, né? E a gente está apoiando a categoria dos motoboys. Eu falo motoboys porque aí engloba os motoristas de aplicativo, né? Os prestadores de serviço e também os que são os entregadores de mercadoria, né? Porque tem de transporte de passageiro, transporte de produtos. Isso. E temos também os prestadores de serviço. Os prestadores de serviço que levam documentos. E isso cresceu muito. Então, é uma categoria que precisa ser regularizada, que precisa de uma atenção. E nós estamos junto com eles para buscar essas melhorias junto ao executivo. Mas tem um prazo aí, tipo, para... Não, Grace, acho que até o Essa primeiro semana semestre. mesmo, nós tivemos a audiência pública e nós falamos sobre, nas praças, esses pontos de apoio nas praças. Então, já fizemos o requerimento de indicação, entreguei um anteprojeto para o prefeito Abílio no dia da audiência pública, e aí nós estamos debatendo, né? Pelo menos os pontos de apoio pode sair até esse primeiro semestre. Com as melhorias, né? Com as melhorias. As melhorias, né? já tem, então. Já tem os pontos, nós temos 5 pontos de apoio hoje em Cuiabá, e precisamos melhorar esses pontos de apoio, porque eles não têm água. Cara, aliás, Cuiabá precisa evoluir, né? Porque tem até cidades no interior do nosso estado, tipo Nova Mutum, que nas praças eles têm água, né? Para as pessoas que estão no momento de lazer ou que estão na praça, porque mas nós vivemos numa cidade, um estado que clima tropical, quente, não ter, né? A gente precisa, e acho que já tem até alguma coisa em parceria do Ministério Público com Águas Cuiabá ou com a Energisa, que em algumas praças de Cuiabá terão água, né, para os cidadãos. Certo. Vereadora, nosso tempo está estourado. Obrigada por a senhora ter vindo aqui.
Desejo sucesso. Falam muito, né? Lá. Acho que eu falei muito, eu gostei. né? A senhora é mais quietinha que o Calil, o seu irmão. O seu irmão fez um... Muito, muito bom conversar com a senhora é muito serena. Estou aí na torcida para que as mulheres lá consigam fazer um bom trabalho. Junto com os vereadores também, sim. Temos grandes parlamentares lá, agora essa nova garotada que está aí com todo o gás, viu? Parabéns. As mulheres e os homens caminhando juntos na Câmara Municipal de Cuiabá. Essa mesa diretora feminina, para mim, não é só histórico, um momento histórico. É fantástico, eu sou encantada com isso e nós só temos a agradecer à população cuiabana que nos deu esse voto de confiança de nós termos essa representatividade feminina na Câmara Municipal de Cuiabá. E vai fazer muita coisa, se Deus quiser. Obrigada. Sim, obrigada. E olha, para você que ficou com a gente, obrigada pela sua audiência. Eu vou deixar aí a rede social da vereadora Paula Calil para você seguir ela, fiscalizar, que ela é presidente da casa, tem que estar de olho lá para ver o trabalho dela, o mandato dela. E aí você segue ela e segue a gente também, tá bom? Então, até o próximo programa. Tchau.